Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Lições para a Escola Bíblica Dominical, cujo tema é família. A lição presente é a lição número 4, com o título Filhos, galardão ou presente ou recompensa do Senhor. Conforme nosso costume, apresentamos a proposta de um texto áureo, que nesse caso está em Provérbios, capítulo 17 e verso 6. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são seus pais. Temos a nossa leitura bíblica, o Salmo 127, nos seus 5 versos. Se o Senhor, Deus, não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do seu ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Aí está então o texto do Salmo 127, que abrange, relaciona-se com o nosso termo, filhos. Filhos são prêmio do Senhor, recompensa do Senhor, galardão do Senhor Deus para os pais. E dentro dessa lição, onde sempre temos 3 subtítulos, que são: ter filhos é um dom de Deus. Um segundo subtítulo é: educar os filhos é um dever. E terceiro, corrigindo os filhos com amor. E assim, baseado nesses 3 subtítulos, estaremos desenvolvendo a nossa lição 4, Filhos, galardão do Senhor Deus. Entrando já na nossa lição, temos em tela o texto que nos diz: umas das características mais indicativas da origem divina da família, sendo fruto do casamento, é a variedade de relacionamentos que permite desenvolver entre os seus membros
pela prática do amor. Relacionamentos esses indispensáveis ao amadurecimento do indivíduo, tanto no seu comportamento em relação ao próximo, isto é, em sociedade, como em relação a Deus. Tendo já discorrido a respeito do relacionamento conjugal e dos deveres mútuos entre marido e mulher, falaremos nessa lição sobre a importância dos filhos e inicialmente sobre o dever que se impõe ao casal de buscar e zelar por esta preciosa herança, ou prêmio, ou recompensa do Senhor Deus. Muito bem, aí está a família. Antes, tratando nós mais em torno dos cônjuges, o homem e a sua mulher, o marido e sua esposa, agora estamos estendendo para aquilo que é natural e propósito de Deus, que é a geração de filhos, que não vem de outra forma senão de ligação de um macho e fêmea. Pelo que vamos a entender, bem claro, sempre na geração de um novo ser humano, sempre haverá a partícula masculina e a partícula feminina que se completam, dando origem à nova existência, a existência de um novo ser. E isso só Deus estabeleceu e colocou na face da terra, e o homem não pode mudar. Existem muitas expressões que estão querendo disfarçar ou encobrir esta realidade, falando-se, por exemplo, de inseminação, falando de bebê de proveta, como se fosse possível ao ser humano, o mais sábio que ele fosse e desenvolvido nas áreas da medicina, criar um ser sem usar o macho e a fêmea. Então, essas ideias de laboratório, etc., mostram que é impossível se criar um ser humano, senão pela relação do casamento. E isso, primeiramente, vem de Deus. E parece que estamos vivendo uma geração que está provando isso. Porque agora, em vez de gerar seres ou bebês de proveta linguagem de muitos, estão indo mesmo para robô, utilizando alguma inteligência dita artificial, que nada mais é que a inteligência do homem que cria essas máquinas, colocada na máquina que eles mesmos idealizaram. Mas ser humano, de jeito nenhum. Macho e fêmea, e ali Deus mostra mais uma vez a sua mão, o seu propósito, que o relacionamento é em amor, é em propósito de união, primeiro dos cônjuges, depois vem os filhos, e a sequência natural vão vir os netos, e nessa sequência se estende e vamos ter uma grande família, que não envolverá somente os primeiros cônjuges, mas também os seus filhos, os filhos dos filhos, e isso de geração em geração, e lateralmente vai surgindo os irmãos, vão surgindo os tios e tias, e vão surgindo os sobrinhos, vão existindo os primos e primas, e está ampliando esse projeto inicial. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e Deus os fez macho e fêmea. Aí está o projeto de Deus, e agora estamos justamente num passo seguinte, que é os filhos gerados da união do macho e a fêmea, ou o casal formado por Deus, ou o casal que depois se forma e que seja numa direção também, ou propósito segundo Deus. Seguindo então o nosso assunto nessa lição,
primeiro subtítulo é Ter filhos é um dom de Deus. Muito bem. E em tela temos um primeiro parágrafo que fala para nós sobre isso. Ter filhos é um dom de Deus. Conforme estudamos em lições anteriores, o propósito do casamento é dar ao homem condições de cumprir o mandato de Deus, de crescer, multiplicar-se e encher a terra e sujeitá-la. Ou seja, o casamento foi instituído com vistas à constituição de famílias. E como sabemos, uma família tem início na união do homem à sua mulher, mas não se limita a ambos, antes se estende e se completa nos filhos e filhas que resultam dessa união. Quando o casal alcança filhos, está assegurando que a família não perecerá com a morte de ambos, pois os filhos a seu tempo deixarão pai e mãe para se unir a seus respectivos cônjuges, formando novas famílias que serão, de fato, um prolongamento desta família inicial, perpetuando assim a linhagem e memória de seus pais ou casal original. Além disso, os filhos são aqueles que se beneficiam do trabalho de seus pais e o continuam, assim assegurando que o patrimônio do casal não passará nem será dilapidado por estranhos. Por essa razão, o Senhor Deus, tendo legado a terra de Canaã a cada tribo e família dos filhos de Israel, instituiu a lei do levirato, tanto para que nenhuma linhagem do povo eleito fosse extinta com a morte de um israelita sem filhos, como também para que nenhuma família jamais ficasse desprovida de descendentes que herdassem e preservassem intacto o seu patrimônio. Muito bem, então consideremos isso, projeto de Deus, um casal, a geração de filhos e filhas, e depois esse dando sequência, formando novas famílias, unidas essas novas famílias à família em questão original desse grupo que se amplia agora, e isso sucessivamente, de tal forma que é uma ampliação grande, que deixa muitos boquiabertos se dessemos vazão natural à geração dos filhos. Mas observe também que o cuidado de Deus nessa estrutura que vai se, vamos dizer assim, aumentando, que dos pais iniciais sempre há o cuidado de Deus das heranças serem mantidas de geração em geração. E por isso vemos lá na antiguidade ou dentro do texto bíblico o fato de muitos homens terem um cuidado enorme de não deixarem sair da família os patrimônios que tinham. E aí vem as diversas leis que vão estar cuidando disso, como do levirato, já vamos estar falando mais um pouco, ou também, ou seja, daquilo que se diz o remir, aquele familiar que se empobreceu e, de alguma forma, precisa, sim, vender a sua propriedade, mas fica resguardado sempre pela lei de Deus dada pela mão de Moisés, de que o parente sempre tem direito de resgatar, comprar a propriedade do seu parente, e assim fica dentro da mesma família aquele patrimônio. Além também, como diz as Escrituras, que há também
o tempo em que se comemora de 50 em 50 anos, justamente o momento de voltar aos pais originais, aos donos originais, a posse de algum terreno que nesses 50 anos, de alguma forma, veio a ser vendido dentro do povo que era regido pelas leis de Deus. E assim consideremos o que na Bíblia se coloca como sendo o ano do jubileu, ano de liberdade e devolução de todos os bens. Ainda se acrescenta cuidados que nós vemos de muitos israelitas de não vender para estranhos ou de outras famílias a posse que tinham. Zelavam para manter dentro da família. É o caso que nós vemos de Nabote. Ainda que o rei cobiçasse o seu terreno, a sua vinha, ele disse bem claro: não posso vender, não vendo por preço algum, porque é herança de família. Então, Deus teve nas suas leis originais, que mantém-se, mas o homem não atinge a esse patamar da sabedoria e justiça de Deus. Sim, esse fato de ter cuidado e ninguém empobrecer através dos anos. Quem dera que as nações cuidassem disso. Não haveria essa miséria que nós vemos hoje, de cobiça do terreno dos outros, o vender e o perder, posses que vão lesar toda uma, digamos assim, família descendente desse primeiro casal. Mas observe bem, dentro das Escrituras, que também existia essa lei do levirato, que era, se um casal viesse a não ter filhos e o marido viesse a morrer, um irmão estaria assumindo a esposa do seu irmão, ou seja, a cunhada, para gerar-lhe filho na descendência do seu irmão, que ficou sem a possibilidade de gerar. Aí nós temos em Gênesis, nos textos que aqui apontamos, inicialmente em Gênesis 38, lá no princípio, quando ainda se fala da família de Abraão, Isaac e Jacó, quando Judá está numa situação em que o seu filho morre sem que tivesse filhos, e vem então a ordem que ele dá ao outro filho, verso 8. Vou ler o verso 8. Então disse Judá a Onã, um segundo filho: entra a mulher de teu irmão e casa-te com ela e suscita semente a seu irmão. É uma lei colocada por Deus e que era cumprida por muito tempo. E se atentarmos bem, até no tempo de Ruth, nós temos algo semelhante. Ruth, moabita, não teve filho com seu marido, filho de Noemi, e voltando as duas viúvas agora, Noemi e Ruth, para a terra de Israel, e sendo da tribo de Judá, alguém dos parentes teria que casar com Ruth para dar descendência ao que não gerou filhos. E assim estaria estabelecida e guardada a geração, e isso de pai para filho durante todas as demais gerações. Mas também aqui no nosso texto apontamos a lei em si, que está em Deuteronômio, no capítulo 25, no verso 5 e 6, para entendermos que isso lá em Judá, que foi antes de Moisés, já existia essa lei e se cumpria naturalmente, sem ter um
dito lei. Mas a lei em si, depois com Moisés, chega e coloca então esta expressão do verso 5 e 6. Quando alguns irmãos morarem juntos e algum deles morrer e não tiver filho, então a mulher do defunto não se casará com homem estranho de fora. Seu cunhado entrará ela e a tomará por mulher e fará a obrigação de cunhado para com ela. O verso 6, e será que o primogênito que ela der à luz estará em nome de seu irmão defunto, para que o seu nome se não apague em Israel. É o cuidado de Deus para preservar a família em todos os seus ramos na genealogia. E isso por muitos milhares de anos, e até recente, em alguns povos, era observado. Não necessariamente povo de Israel. Outros povos tinham também essa ideia e este cuidado. Mas isso também é falado por Jesus em Lucas, no capítulo 20. Podemos abrir Lucas, sim, no capítulo 20, quando Jesus falando debaixo de um questionamento que houve, que aconteceria se, no caso do levirato, vários irmãos sucederem um ao outro no desposar a mesma mulher, essa mulher seria de quem na eternidade? Ou seja, eles questionando Jesus e querendo dizer que a questão do céu não é bem assim, não deveria existir, como os saduceus eram contrários a essa ideia absurda de que não tem seguimento a nossa existência. Quando que, na verdade, os mais antigos sabiam que este mundo é um tempo de aprimoramento, é um tempo para acharmos a Deus e nos colocarmos no seu querer, para, assim fazendo, sermos aprovados e ter direito de uma vida eterna. Então Jesus responde para eles e com isso tira muitas dúvidas, quando no verso 34 Jesus diz: e respondendo Jesus disse-lhes: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E nesse texto aí aprendemos muitas coisas que não é primeiramente o nosso objetivo. Nosso assunto é filhos, uma bênção de Deus, mas na sequência tem a explicação. Deus criou macho e fêmea, só os seres na face da terra. No céu não existe macho e fêmea. Por favor, vamos entender isso. Os que na terra foram macho ou fêmea, sendo achados dignos da vida eterna, Deus vai levá-los, mas numa mudança, que está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, que esse corpo será tirado e seremos revestidos de um novo corpo igual ao dos anjos, onde não há macho e nem fêmea. Quanta gente está errada nesse mundo cristão, achando que lá no céu tem macho e fêmea entre os anjos. Não. Então, se você considera alguém que esteja no céu ou que vá para o céu como macho ou fêmea, você está enganado. Você não tem o conhecimento das coisas de Deus, e nesse engano pode ter até mesmo algo que o leve a não obedecer corretamente os mandamentos de Deus, e daí não vai ser aprovado para desfrutar desse bem maior na eternidade. Quem é aqui é macho e fêmea, repetimos,
sendo digno da vida eterna, terá o seu corpo mudado para ser igual aos anjos. 1 Coríntios 15, no final, está bem claro lá, seremos imortais e incorruptíveis após este revestimento, esta mudança, essa transformação, e viveremos para sempre. E lá não haverá geração de filhos. Então teremos anjo e anjas casando para ter anjinhos. De forma nenhuma. Aqui há os filhos, porque somos perecíveis e se não te gerarmos filhos, a descendência acaba na hora. Mas no céu não há morte. Então, para isso não precisa gerar filhos, para manter uma sequência. Não, porque o ser inicial, estando lá, não vai morrer nunca mais, não precisa ter uma sucessão. Aí está algo importante para compreendermos. E quanta gente achando que no céu vai ter macho e fêmea e tem seus, vamos dizer assim, aqueles em quem confio clamam por sexo, como se existisse isso nos lugares celestiais. Há um engano aí. Cuidado, vamos ler melhor a Escritura e entender o que Deus está falando. Mas continuemos, e num segundo parágrafo, também agora em tela, está escrito: assim ter filhos é uma grande bênção e dádiva de Deus, um prêmio desejado e buscado por todo aquele que anseia pela vida em família e discerne sua vocação para o casamento. Com que orgulho celebrou Eva, mãe de todos os viventes, ao conceber seu filho Caim. Aquisição, disse ela, pois percebeu nisto um sinal do favor e misericórdia de Deus, que não havia abandonado a humanidade após a queda, mas cumpriria a promessa acerca da semente, do descendente que esmagaria a cabeça da serpente, e como o salmista, na leitura bíblica, os compara às flechas que garantem a vitória ao herói contra os seus muitos inimigos. Tal a variedade de provisão que Deus faz ao homem ao conceder-lhe não apenas um, mas muitos filhos. 1, 2, 3 e aí há um diferencial grande e que muitos geraram muitos filhos e outros poucos. Mas vamos estar atentos. Desde Gênesis, sim, capítulo 2, está escrito que deixará o homem, seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher. Adão prevendo justamente a geração de filhos e chamando Eva de aquela que era mãe da vida, porque por ela haveria geração de outros seres. E depois no capítulo 3, quando Satanás engana Eva, Deus em juízo diz: se Satanás covardemente, um ser angelical poderoso, foi iludir e enganar a mulher, um ser bem mais frágil, mas entretanto da mulher nasceria um que pisaria a sua cabeça. Então a geração de filhos também teria um propósito num tempo adequado de Deus fazer que um gerado por mulher viesse a destruir, vencer Satanás, para que houvesse então, de uma certa forma, um juízo de Deus e uma resposta, que o inimigo das nossas almas iludiu a mulher, mas desta mulher virá aquele que vai derrotá-lo, e é Cristo Jesus, repito. Mas vamos ver textos bíblicos que nos falam sobre este assunto. Primeiramente, Gênesis 3,15, nós temos isso já acabado de falar, que é a palavra que Deus disse em sentença à serpente, Satanás, de que através da mulher seria gerado um ser humano frágil, mas que pisaria, destruiria, mataria ou venceria a Satanás. Capítulo 3, o verso 15.
que diz para nós: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E quanto à ferida no calcanhar, é que o máximo que a serpente conseguiria seria ferir Jesus, mas como uma ferida simples que ao terceiro dia já estaria curada. Satanás, com todo o seu poder e ódio, levou Jesus a ser morto, mas ao terceiro dia Jesus já estava ressuscitado, poderoso e constituído nos céus de uma forma tal que ele tem um nome que é sobre todo nome e todos os seres celestiais se prostram diante dele. Agora, vamos perceber bem isso. E Satanás, vencido, já expulso do céu. Agora, faltando só alguns dias à frente, quando então se estabelecerá, conforme o projeto de Deus, o seu juízo e cumprida a sentença de ser lançado no lago de fogo e enxofre que arde para todo sempre. Já em Gênesis capítulo 4, aí mesmo bem perto de onde estamos, o verso 1, na sequência natural da vida, Adão no devido tempo, diz o verso 1, e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. Infelizmente, Caim, o primogênito, mata o seguinte, que é Abel, e ele é amaldiçoado, apartado da família. Mas, verso 25, nós temos Eva outra vez gerando em substituição a Abel e em substituição a Caim, que perdeu o laço familiar. E diz-se assim o verso 5: e tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho e chamou o seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a sequência nós temos de instruções e palavras relativas a isso em 1 Timóteo, no capítulo 2, o verso de número 13, 14 e 15, que volta a esta história triste do passado, mas ao mesmo tempo mostra a misericórdia de Deus. 13, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. 15 diz: salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Aí, a grande função e vocação da mulher em gerar filhos, e que para Deus isso é maravilhoso, seres viventes gerados e que vão estar depois sendo colocados, se crerem no projeto de Deus de redenção do homem, para serem também filhos de Deus. E nisso a mulher estará cumprindo o seu ministério e salvar-se-á. Além disso, temos o Salmo 128 nas Sagradas Escrituras, que coloca também mais umas palavras bonitas sobre a família, lendo somente os versos 3 e 4. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Pronto. Aí o processo, ter filhos, é um dom de Deus. Mas indo em frente, um terceiro parágrafo, ainda nesse primeiro subtítulo, ter filhos é um dom de Deus. E vamos ler o que está em tela. Por outro lado, vemos também
no ter filhos um aspecto da disposição soberana de Deus, semelhante ao que encontramos na busca do homem por uma companheira, ou da mulher por um companheiro. Se é que, de fato, possui de Deus este dom. Pois, embora os filhos sejam um fruto natural do casamento, vemos em exemplos, tanto apresentados pelas Escrituras, como presenciados no nosso dia a dia, que nem todos os casais têm filhos no momento imediato ao casamento. Outros só os têm muitos anos depois, e outros ainda jamais os têm. Não falamos aqui de casais que não desejam ter filhos, mas de casais que, não obstante o tempo decorrido desde sua união, e não obstante até circunstâncias humanamente impossíveis de serem superadas, como a esterilidade, entenda acertadamente que este impedimento vem de Deus, não sem um propósito, e por isso buscam zelosamente aquele que é o autor da vida, até alcançarem suas petições, como exemplificam os casos de Ana e de Isaac, e mesmo quando já conformados à perspectiva de morrerem sem filhos, recebem com não menos alegria do que surpresa a notícia que o Senhor Deus lhes concederá um filho, mesmo na sua velhice. Aí pronto, aí temos muitos exemplos. O próprio Abraão com Sara vão gerar filhos quando ela tem 90 anos e Abraão 100 anos. Deus quis assim. E no texto bíblico apontado em tela, Gênesis 25, verso 21, é o caso de Isaac. Sim, um conto bonito das Escrituras que envolve o casal Isaac e Rebeca, mas acontece que Rebeca é estéril. Abençoados por Deus até no aspecto de ser um companheiro do outro, e isso apontado milagrosamente por Deus, não geram filhos. Mas o caso é que Deus tinha um propósito. E num tempo devido, Gênesis 25, verso 21, nós vemos Isaac intercedendo, clamando a Deus, sim, para que a esterilidade de Rebeca fosse curada e lhe viessem filhos. E depois de 20 anos de casados, Deus dá a Isaac por Rebeca, então, Esaú e Jacó, que são duas gerações enormes na face da terra. Ou seja, Deus tinha um propósito, num tempo devido, viriam, e para mostrar que Ele é o dono da vida, Deus, ela gerou quando Deus quis, e gerou quem Deus queria que gerasse. 2 meninos, 2 gerações de gente totalmente diferentes, mas para poder ensinar o mundo e mostrar aquilo que Deus pode fazer segundo o seu próprio desígnio. Ele é o Senhor absoluto sobre tudo. Não lemos Gênesis 25, mas falamos. Como agora também não vou ler 1 Samuel 1, mas dizer também, houve uma mulher chamada Ana, que era estéril, e isso a afligia muito, porque entre as mulheres era tido como uma vergonha não poder gerar filhos, e era uma tristeza constante dessa mulher, porque o marido não era, vamos dizer assim, abençoado, ou ela não podia corresponder ao amor do marido lhe dando filhos, e ela vai clamar a Deus. Ana clama a Deus em 1 Samuel 1, os versos 9 e 11, e depois 20 vão registrar, que ela clama a Deus, e Deus lhe responde, e lhe dá um homem abençoadíssimo, que foi Samuel,
Então, até este atraso foi importante. Era Deus preparando essa mulher para vir entender que a vida vem de Deus. Se ela queria um filho, ela tinha que pedir a Deus. E daí ela pede consciente desse fato: Deus, me dá um filho e eu vou devolver ele para o Senhor, consagrando-o a ti. Pronto, Deus queria isso, um filho já desde antes de ser gerado, já dado a Deus em um propósito de gratidão do ser humano, para ali Deus derramar abundantemente da sua graça. O profeta Samuel e o grande juiz Samuel. Então, propósitos tem Deus para, às vezes, dar filho e não dar. Em Gênesis 17, é outro texto apontado aí também, verso 17 a 19, aqui eu quero ler porque tem um ponto importantíssimo para a gente destacar. Quando nós falamos já de Abraão e Sara estéril, e os anos passam, e acabou. A esterilidade da mulher é agora sedimentada fortemente, porque passou a idade e o seu período mensal, a sua fertilidade foi declarada já passada. E até o próprio Abraão, amortecido pela idade, Deus renova os dois e vão gerar o filho, conforme capítulo 17, verso 17, quando Deus diz a Abraão, e também nisso a respeito da própria mulher: então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e conceberá Sara na idade de 90 anos. Uma pausa, verso 17, tendo Deus falado com ele, Abraão, que Sara geraria um filho, Abraão riu. Isso é possível? Como? Mas espero que esse riso, e creio que foi assim, não foi um riso de descrença, mas de surpresa, admiração. Eu, velho, vou gerar filho? Minha mulher, estéril a vida toda, vai gerar filhos? E aí Deus responde ainda mais no verso 18, ao dizer: e disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante do teu rosto. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto por concerto perpétuo para a sua semente depois dele. E aqui é revelado o mistério daquele assunto que houve de uma interferência no casal de Abraão e Sara, uma mulher Agar sendo colocada para gerar filho para a sua senhora Sara. Deus não estava nisso, nesse propósito, mas vai mostrar a sua beneficência, dizendo a Abraão, muitos anos depois, que vai abençoar Ismael, mas entretanto a promessa dele e a bênção dele e a descendência de Abraão seria contada em Isaque, que a sua esposa legítima, como que Deus preza o casamento, a sua esposa legítima lhe daria no devido tempo. Pronto, 90 anos, aí está Sara abraçando e amamentando o Isaque. Quem pode dizer isso? Senão Deus. A vida pertence a Deus. Muito bem, e temos depois em Lucas capítulo 1, o texto também é apontado, não estou lendo agora Lucas 1, mas é o caso de Zacarias e Isabel, um casal já velhos e estéreis, mas Deus diz a Zacarias agora que virá um menino, João, o que conhecemos como João Batista, que Deus daria a eles já no avançar da idade. Pronto, e Deus assim cumpriu, de que Zacarias gerou a João Batista. E observe, observe que esses casais que não geraram filhos por um tempo, sendo estéreis em um tempo, e agora quando geram, é um
expoente entre os seres humanos na face da terra. Deus foi como preparando o casal a uma situação espiritual, a uma confiança em Deus tal, que aí Deus pôde gerar esse filho totalmente abençoado, fora de todas as mazelas e dificuldades e, vamos dizer, dúvidas que um ser humano poderia ter, atrapalhando, vamos dizer assim, alguém que Deus queria gerar com uma excelência, como vemos em João Batista. Mas, por favor, atentemos bem a isso, de que são gerados esses filhos todos, porque Deus assim o quis, no tempo que Deus quis, na quantidade que Deus quis. Mas vejamos a nossa lição, hoje, lição número 4, filhos, galardão do Senhor, e indo para o segundo subtítulo. O segundo subtítulo tem esta afirmação: educar os filhos é um dever. É dever dos pais educar os filhos que Deus lhes dá. Como herança, galardão do Senhor para o casal, os filhos são um tesouro a ser buscado com anseio e, uma vez alcançado, cuidado com grande zelo e temor. Trata-se de almas que pertencem a Deus e que, ao atingirem a maioridade e independência em relação a seus pais, responderão por seus atos diante da sociedade e diante do Criador. Mas antes disso, estarão sob os cuidados dos pais, cujo dever é o de não apenas suprir as necessidades físicas e materiais, que temporariamente são incapazes de atender por conta própria, mas principalmente o de prepará-los para as suas responsabilidades terrenas e espirituais, visando o seu sucesso, alegria e realização plena. E com efeito, as Escrituras destacam a importância e a influência muitas vezes decisiva da criação ou educação provida pelos pais sobre o comportamento dos filhos nas decisões que tomarão até mesmo ao atingir a maioridade. Daí a maldição declarada contra os filhos daqueles que aborrecem ao Senhor Deus, bem como da bênção sobre as gerações daqueles que o amam, pois através da instrução dos pais aos filhos, mais de uma linhagem na história bíblica foi destruída, ou preservada, ou abençoada. Muito bem, é função dos pais educar. Mas pelo que nós vimos aqui, os pais, primeiramente, devem ter cuidado de andar no caminho de Deus, para que os seus filhos e a sua geração venha a ser abençoada. Porque nós temos nas Sagradas Escrituras o alerta de Deus sobre isso. Começando em Provérbios 22, o verso 6, que quero fazer esta leitura e vocês podem me acompanhar abrindo as suas Bíblias também. Sim, estou abrindo em Provérbios, no capítulo 22, o verso 6, que diz bem claramente para nós desta forma: instrui, ensina o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. É um dever dos pais para com seus filhos. Mas observem quando é ditada a lei, lá em Êxodo capítulo 20. Aí mostra também a responsabilidade do pai e da mãe, sim, em estarem tratando de alcançar a bênção de Deus, andando nos mandamentos de Deus, para que a sua descendência seja abençoada. Agora, se o pai e a mãe não andam no temor de Deus,
no cuidado dos mandamentos de Deus, a sua descendência, por mais que sejam amados no sentimento carnal ou próprio da família, o amor paternal de pais para com seus filhos, não são abençoados por Deus, porque o elo mais importante, que é Deus e o pai e a mãe, está quebrado por eles não andarem no temor de Deus. E assim, Êxodo capítulo 20, o verso 5 e 6 diz para nós, quando primeiramente diz sobre a idolatria. O cristianismo que estão vivendo hoje, tão envolvido com a idolatria, não percebe que isso é contra a vontade de Deus. Está aqui no mandamento, bem claro, a partir do verso 4, mas estou lendo a partir do verso 5. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Estou lendo o verso de número 5. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos e até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então, se não anda direito para com Deus, a sua geração vai ser prejudicada. E Deus não estende muito, fala a segunda e terceira geração. Mas olha a benignidade de Deus no verso 6. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. E quanto à obrigação dos pais de ensinar os filhos, nós encontramos isso em Deuteronômio, no capítulo 6. Pela boca de Moisés foi ensinado ao povo de Israel isso, e dito, quer ter uma geração de filhos, uma descendência abençoada? Olha, começa aqui, Deuteronômio capítulo 6, verso 1 e 2. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos, os juízos que mandou o Senhor vosso Deus, para se vos ensinar, para que os fizesseis na terra a que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. E depois do verso 6 e 7, se coloca para nós. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Olha, ou seja, continuamente tendo cuidado de trazer ensino aos filhos, é o dever do pai, para que eles mesmos sejam abençoados e os seus filhos e toda a sua descendência seja assim abençoada. É em Gênesis 18, portanto, vamos voltar outra vez em Gênesis 18, e outra vez é importante essa colocação aqui, porque mostra que Abraão, Deus reconhece que teria cuidado de ensinar seus filhos. Versos 17 e 18, nesse capítulo 18 do primeiro livro da Bíblia. E disse o Senhor Deus: ocultarei a Abraão o que faço? E visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu tenho conhecido que ele, Abraão, há de ordenar seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor Deus, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor Deus faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado, da sua geração ser grandemente abençoada. E um detalhe que eu quero colocar também, antes que nós passemos a um outro texto, a um outro subtítulo, e que fala dos subtítulos iniciais, o primeiro e o segundo, observe na Bíblia. Naquele tempo antigo,
em que se vivia centenas de anos. Centenas de anos. Entretanto, não se gerava centenas de filhos. A geração de filhos era estabelecida por Deus. Não era indeterminado, porque a vida depende de Deus e não do tempo de vida que a pessoa é, vamos dizer assim, fértil. Não. Depende de Deus. Tanto que Noé viveu 950 anos. 950. E gerou só 3 homens, 3 filhos. Propósito de Deus. E tinha vida bastante para gerar, quantos filhos? E depois pode analisar ainda a continuidade a Bíblia, depois mesmo do dilúvio, que Sem, Jafé e Cã, vivendo muitos anos, alguns séculos, não geraram muitos filhos, mas poucos. Ou seja, limitado. 5 um, 6 o outro, e segue-se assim em diante. Ou seja, não tenho ideia que geravam centenas de filhos, ainda que pudesse, e se Deus quisesse. Mas o exemplo que nós temos na Bíblia é que ainda vivendo muito tempo, havia um limite de filhos, e isso era estabelecido por Deus. E quanto às mulheres, não evitavam filho. O fato de não gerarem mais é porque Deus assim estabelecia. Então, instrução para nós, para os novos casais: não temos viver a vida conjugal, vamos dizer assim, normalmente, livre, descansadamente, porque o gerar não gerar filhos, que o mundo diz que não, é bênção de Deus, e virá para vocês tantos filhos quantos vocês deixarem Deus trabalhar nas suas vidas. Virá nenhum, pronto, aí é tristeza, mas pode vir 1, 2, 3, 4, e Deus é responsável por isso, e nunca será demasiadamente o que Deus quiser fazer na sua vida. Então somente creia que será o adequado para a sua estrutura, mulher, para a estrutura do homem, para aquilo que Deus tem de propósito no casal e para a sequência dessa família. Nós passamos agora ao terceiro subtítulo, que é corrigindo os filhos com amor. Recebe os filhos como bênção de Deus, que maravilha, mas depois tem que educá-los para esse mesmo Deus, para propósitos muito nobres e eternos com Ele no céu. Mas dentro desse processo, além de ensinar, tem que corrigir. Ou é o ensino através da correção. Correção essa que pode ser verbal e às vezes mesmo, vamos dizer assim, com a vara de Salomão. Mas vejamos o primeiro parágrafo que está em tela: corrigindo os filhos com amor. Não é o caso de tentarmos estabelecer aqui os fundamentos de uma educação cristã, mas é necessário também acrescentar ao que já foi dito sobre os deveres dos pais educarem seus filhos, que, diferentemente da educação formal recebida em escolas ou na igreja, a instrução dos pais é uma disciplina indispensável à formação do caráter, pois envolve a aplicação prática da autoridade paterna e materna, em amor sobre a conduta dos filhos, no propósito de orientá-los corretamente e principalmente corrigi-los de suas tendências naturais ao erro e ao pecado. Tem que haver instrução com correção. Continuando no texto: e negligenciar este aspecto da educação implica em graves consequências para a criança, além do que atrai a ira de Deus contra os pais, que deu a estes poder para exercerem como uma função sacerdotal o papel de mediar e propiciar o acesso da criança a Deus e a sua condução pelos caminhos da justiça. Consideremos a título de exemplo como o Senhor repreendeu Eli
Eli, sumo sacerdote, pelo seu fracasso de exercer sua autoridade paterna para corrigir os filhos, estando já estes maduros e em pleno exercício do sacerdócio. E isso porque ao amá-los e honrá-los mais do que ao Senhor Deus, na verdade, estava plantando a sua própria ruína. Assim nós temos vários textos bíblicos. O professor esteja atento para escolher quais são os adequados na sua oportunidade de ministrar a uma classe. Assim nós temos em Hebreus 12, versos 5 a 8, palavras que são de Salomão também, mas o escritor de Hebreus então aprendeu de Salomão e colocou aqui, já com o cristianismo espalhado por toda a face da terra, a orientação correta quanto a alguns cuidados que eram necessários. E em Hebreus capítulo 12 está dito, e aqui a instrução também para os filhos, está escrito assim: e já vos esqueceste da exortação que argumenta como filhos? Filho meu, não despreza a correção do Senhor Deus, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor Deus corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? E o verso 8, mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos, e não filhos. Aqui, o escritor, trazendo uma mensagem que inicialmente é de Salomão, ele coloca que os filhos estejam atentos. Cabe aos pais ensinar e discipliná-los, às vezes corrigi-los, e às vezes, como que diz aqui, com açoite, com vara. Fora do que o mundo diz, estou considerando os escritores e os ensinamentos, que no caso é do sábio Salomão. O pai, amando o filho, vai discipliná-lo, vai corrigi-lo. Palavra forte, né? Ou penalizando de alguma forma. E é importante isso, para que o filho saiba que aquilo é errado. Aprenda, guarde e, se atentar para a disciplina do pai, pronto, vai ter sucesso na vida. Observe isso. Lógico que a correção entristece, envergonha, e se for vara, dói, mas o sentido é para bem. É para bem. Qual pai que não corrige o filho? Assim Deus, na vida normal, traz para nós limitações que são como uma disciplina para nós. Precisamos entender isso. E o pai e a mãe devem agir da mesma maneira, porque tem autoridade sobre o filho desta forma. Mas observem que, falando de Salomão, as expressões de Salomão são várias. Vou começar em Provérbio, no capítulo 13, o verso 24, quando agora Salomão diz assim: o que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama, a seu tempo castiga. Então, achar que ama o filho não vai corrigi-lo, não vai de alguma forma limitá-lo, repreendê-lo nas ações erradas, você não ama, você está deixando seu filho viver uma forma incorreta, sem mostrar para ele que ele terá que prestar conta um dia, diante da sociedade ou diante do mundo, ou diante de Deus, aí para a vida eterna. Então, observem isso. E aqui mesmo em Provérbios, já o capítulo 22, Salomão, no verso 15, diz: a estutícia, ou seja, a falta de juízo,
está ligada ao coração do menino. Mas a vara da correção a afugentará dele. Então, se a criança é tendente a errar, a fazer coisas erradas, vai continuar fazendo se não houver correção. Mas se em casa com amor já é disciplinado, pronto, ele já entende que tem o seu limite, para depois não ser mal sucedido na sociedade e principalmente depois no juízo final, diante de quem? De Deus, se comparecerá certamente cada um de nós seres viventes. Passando a Provérbio 23, verso 24, ainda Salomão vai dizer: grandemente se regozijará o pai do justo, e o que gerar a um sábio se alegrará nele. E leio agora, nesse verso 23, o verso 13: não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara, e livrarás a sua alma do inferno. Aqui temos, colocando um verso que não estava aqui citado na tela, o verso 24, o pai e a mãe vai se regozijar quando vê o filho tendo sucesso na vida. Mas muitas vezes esse sucesso dependeu do ensino dos pais e da correção. Sim, a que nível chegou a correção, não sei, mas é importante. O pai e a mãe vão ter sucesso e alegria no final. Nós temos aí, como texto apresentado aos professores, Jó, capítulo 1, verso 5. Olha como é que Jó entendeu. Tinha 10 filhos, 7 homens, 3 mulheres, e os filhos, pela riqueza do pai, estava à vontade, de banquete em banquete, em turnos de banquete sucessivos, um após o outro. E Jó preocupado, o que estão fazendo, o que estão pensando, que palavras estão dizendo, e com medo deles terem pecado contra Deus, terminava um ciclo de banquete, Jó corria e ia apresentar a Deus sacrifício de expiação de pecado, dizendo: Deus, perdoa os meus filhos. Estou imaginando assim, perdoa eles, eles não sabem o que fazem, mas perdoa alguma transgressão, algum exagero, alguma transgressão que cometam. E diz a palavra, Jó era ouvido e atendido por Deus. Que maravilha! Verso 5 do capítulo 1, que eu estou citando, sem entretanto ler. Mas deixo para professores analisarem o texto em 1 Samuel, no capítulo 2, verso 12 a 17, 22 a 25 e 29, quando o sumo sacerdote Eli, vendo o mau comportamento dos filhos já adultos e sacerdotes, olha aí, dando mau exemplo e pecando com o povo nos lugares santos do santuário e profanando as ofertas que o povo trazia para Deus. Eli foi avisado por Deus e Eli repreendeu mansamente aos filhos. E o que aconteceu depois? Os filhos são mortos, o Eli morre no impacto do desastre que aconteceu, e o desastre foi muito grande. Ou seja, Eli não cuidou dos filhos, isso para o bem dos próprios filhos, e pior, não cuidou, não disciplinou, não corrigiu os filhos naquilo que faziam errado dentro da casa de Deus. Pronto, desastre foi total. Mas indo à frente, nessa lição 4, filhos, galardão do Senhor Deus, corrigindo os filhos com amor, é o terceiro subtítulo, no parágrafo 2. Quando nós podemos ler o que está em tela: a disciplina paterna deve ser exercida por amor aos filhos, e isso significa que muitas vezes são necessárias imposições, restrições, castigos dolorosos, difíceis de aceitar e mesmo incompreendidos pelos que são submetidos à disciplina. Isto, porém,
não autoriza os pais a usarem de arbitrariedade ou a pretexto de corrigir uma desobediência, dar vazão à fúria. O exemplo de criação paternal vem do próprio Deus, que nos exorta e admoesta com paciência, de tal forma a evidenciar o seu cuidado e amor para conosco e nos ganhar pelo constrangimento desse amor e nos afastar do caminho da desobediência. Então, os pais têm que corrigir mesmo. E observem que às vezes parece doloroso, mas você está fazendo um bem para o filho. Quando adulto, ele vai entender que por ter sido corrigido adequadamente, ele depois teve sucesso na sua vida ao ter que deparar com superiores, com mestres, com patrões, e é a vida normal na sociedade. E depois também diante de Deus, nos seus procedimentos e caminhos escolhidos, e que pela disciplina dada pelo Pai, foram abençoados por Deus. E assim, vamos entender a palavra de Efésios, no capítulo 6 e verso 4, são instruções de Paulo para os pais, nesse particular. E o verso 4 diz: e vós, pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Passando à frente no Colossenses, capítulo 3 e verso 21, também Paulo diz: vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. E finalmente, em Provérbios, outra vez, observe quantos ensinos deixados por Salomão no livro de Provérbios, além de outros ensinos em Eclesiastes também, mas em Provérbios, no caso, capítulo 19, nós temos no verso 18 o dizer de Salomão: castiga a teu filho enquanto há esperança, mas para o matar não alçarás a tua alma. Então coloca, disciplinar, corrigir, às vezes até de forma dolorosa os filhos, é necessário fazer, mas nunca extravasando em ira ou até mesmo a questão de algo muito forte que pode até chegar à morte. Ou seja, corrigindo os filhos com amor é a colocação desse subtítulo 3. E isso posto, observemos que estamos chegando ao fim e a nossa conclusão diz assim: ser pai ou mãe é um grande privilégio e dádiva de Deus que enche o coração com um senso de alegria e glória na perspectiva de poder educar, não somente para esta vida, mas também para a vida eterna. E assim posto, vamos estar encerrando, lembrando que temos um esboço pelo qual desenvolvemos a nossa lição, com os subtítulos de ter filhos é um dom de Deus, educar os filhos é um dever, e o terceiro subtítulo, corrigindo os filhos com amor. E sim, o nosso texto áureo proposto: coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são seus pais. Provérbios 17, o verso 6. E que assim Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam.
logo aí embaixo, está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isto. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.